Se sentar, tome seu assento. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, que está em Gálatas. Vamos ter duas leituras, né? Depois nós vamos orar. Amém. Gálatas 2, de versículos 19 e 20. Diz assim, o apóstolo Paulo falando aos Gálatas: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. E aqui, logo já, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos no mesmo livro, capítulo 4, mesmo livro de Gálatas, capítulo 4, que diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Repete comigo o versículo 19. Meus filhos, pois... leiam comigo. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Amém. Amém. Louvado seja teu nome, Senhor amado, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de estar na tua casa, de erguer nossas mãos, de levar as nossas orações a Ti, com a certeza em nosso coração, que Tu ouves a nossa oração, Pai. Ó Pai, também, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ter a palavra do Senhor em nossas mãos, e o Espírito Santo revela, o Espírito Santo traz a Tua palavra e transforma ela em vida, Senhor, porque a palavra de Deus nos dá vida, Senhor. E nessa noite, mais uma vez, Senhor, nós nos curvamos diante de Ti, Senhor, declaramos a nossa necessidade de ouvir a Tua palavra, porque é ela que nos alimenta, Senhor, ela que nos dá o fôlego de vida. Ó Pai, nessa noite, Senhor, que não haja ninguém aqui enganado, Pai, ludibriado, ó Pai, mas que seja, Senhor, revelada a verdade para cada um de nós, porque o Teu Espírito Santo, Senhor, está aqui agindo, trabalhando, abençoando as nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós nos entregamos em Tuas mãos. Pedimos, ó Pai, que assim como Paulo acabou de falar, Senhor, para nós, que Cristo foi formado nele, Pai, e que Ele novamente sente as dores de parto, Pai. Ó Pai, que nós também possamos viver isso, nós possamos entender isso, Senhor, porque essa é a Tua vontade. Louvado seja Teu nome. Toca em cada vida que aqui está, seja o mais antigo membro da igreja, seja o mais novo, Senhor. Oh Pai, diante de Ti, Senhor, é que nós estamos, e Tu que nos conhece muito bem, Tu sabes, Senhor, qual é a nossa necessidade. Por isso, Pai, vem nos alimentar e nos abençoar. E nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. É um privilégio para nós, termos a palavra de Deus aberta diante de nós. E essa palavra aqui que Paulo fala, não é? Até ser Cristo formado em nós. Essa é o tema da nossa meditação nessa noite, não é? Que ele, de novo, sente as dores de parto, até
que Cristo seja formado em nós. E o apóstolo Paulo, como nós sabemos, é o filósofo, né? É o teólogo do Novo Testamento, e ele escreveu a grande maioria dessas cartas, dessas epístolas. Mas a carta, essa epístola, né? A carta é a mesma coisa que a epístola, foi escrita para os Gálatas, e nós percebemos na leitura, são apenas 6 capítulos. Se você puder, leia esses 6 capítulos, né? Quem sabe hoje ou amanhã você vai perceber, né, o desejo ardente do coração de Paulo para com esses filhos espirituais, os Gálatas, né? A forma como é que ele se fala com ele e o problema que estava acontecendo com aquela igreja. E ele então, através da carta, ele então instruía aquela igreja, né? E nós temos hoje o Espírito Santo, né? Temos o Espírito Santo que fala conosco, temos a liderança que fala conosco, temos a palavra de Deus na nossa mão, que naquela época não existia, ele não tinha esse privilégio que nós temos hoje, né? Então, essa expressão, até Cristo ser formado em vós, é uma expressão maravilhosa, é o desejo do coração do apóstolo Paulo para com os seus filhos na fé. E, infelizmente, nos dias de hoje, né, nos problemas espirituais que nós vemos nos dias de hoje, é que nós, eu e você, todos nós aqui nesse salão, nós não temos a paciência, nós não temos a longanimidade de esperar, né? Porque aqui está falando de parto, aqui está falando de criança, né? Crianças espirituais, até ser Cristo formado em vós. Então, está falando com seus filhos na fé. E uma gravidez leva 9 meses. Uma gravidez normal leva 9 meses para ser gerada uma criança. Né? Então, não há que ter pressa. Não adianta você ter pressa. E a gente não tem essa paciência de esperar as coisas acontecerem. Tudo para nós é para ontem. Tudo tem que estar pronto e na hora que a gente quer. A gente não tem tempo para ver ser formado em nós a pessoa de Cristo. E é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando. Nós não temos, com a correria que temos hoje, nós não temos essa paciência de meditar na palavra de Deus. A gente vai lendo, e com essa pressa até de ler a palavra de Deus, passa-se passagem, versículos preciosos diante de nós e a gente não entende a profundidade daquele versículo. Quantas vezes você não já leu esse versículo, né? Do apóstolo Paulo falando sobre essa questão de até ser Cristo formado em vós. Nós vivemos em velocidade, não é? Nós não temos paciência para esperar as coisas acontecerem, né? Então, nós saltamos de uma atividade para outra, não é? E está aí o relógio, está aí a internet, está aí o celular. Você não tem paciência para conversar, a pessoa está conversando com você, você está olhando a hora, ou então alguém está conversando, você está lá respondendo a pergunta de outro que não está presente e não está dando atenção suficiente para aquela pessoa, não é? E nós não temos a capacidade natural de nos aquietar. Essa que é a verdade. De sossegar a nossa alma, de nos aquietar diante de Deus, de abrir a palavra de Deus e lê-la com calma. Eu geralmente, leio, aí o versículo, não entendi o versículo, eu volto para o início e leio mais devagar, como se eu estivesse comendo um bom pedaço de peixe. Quem gosta aqui de peixe? Amém. Então você vai comer o peixe com pressa? Tem 2 problemas aí, se você comer o peixe com pressa. Você vai ter um problema aí com a espinha. O outro problema é que você não vai saborear devidamente aquele peixe. Não é verdade? Então, a palavra de Deus, eu vejo assim, eu tenho que saborear, eu tenho que mastigar com calma e extrair as preciosidades que tem nela. E essa expressão do apóstolo Paulo, até que Cristo seja formado em vós, é como um pai, né? Um paizão
que pregou a palavra de Deus para aquele povo e quer ver o crescimento daquelas pessoas, quer ver o amadurecimento daquelas pessoas. É isso que ele está falando para nós. Não está falando aqui para novos convertidos. O novo convertido ainda é um bebê, ainda não vai entender esse vocabulário, ainda não vai entender essas expressões, mas nós que já somos maduros, nós entendemos. E ainda que nós nos consideremos maduros na fé, Cristo ainda está sendo formado em nós, amados. Cristo ainda não está completo em nós. Há muito o que se fazer na nossa vida. Nós ainda estamos em formação. Nós estamos em formação. E aqui nós vemos essa expressão, até Cristo ser formado em vós. Fala com outra pessoa que está ao teu lado. Até Cristo ser formado em vós. Ser formado em vós, ser formado em vós. Que lindo, que lindo, que desejo maravilhoso esse do apóstolo Paulo para com seus filhos na fé. Não é? Aqui há um universo de propósito, de significado dentro desse versículo. Não é? Essa expressão faz parte, amados, do evangelho que Paulo defende tão profundamente nessa epístola de Gálatas, 6 capítulos. Você vai perceber que existe aqui um problema. Esses Gálatas aqui, eles receberam a palavra do próprio apóstolo. Eles estavam crescendo, estavam dando frutos. Aí, de repente, veio uma outra palavra, veio uma onda, uma novidade. E eles, então, pararam de crescer. Estacionaram. Então, o Paulo estava aqui diante de uma situação. Eles estavam correndo risco. Estavam correndo risco. Amém. Alguém aqui quer se reconciliar com Cristo? Levante a mão. No final, a gente vai orar por você. Recebi um recado aqui. Amém. Cristo está sendo formado em vós. Amém. Amém. E esse evangelho, amados, é algo muito sublime, muito grandioso. E ele exige que nós nos aquietemos. Que nós nos aquietemos diante dele, para que possamos compreender a palavra de Deus. Não é? E o que é o evangelho? É Cristo formado em mim. Fala, Cristo formado em mim. O evangelho de Deus, amados, não é uma filosofia, não é uma boa ideia para reformar, não é? Para você ser bonzinho, para você fazer boas ações, como é o lema dos escoteiros, né? Tem todo dia que fazer uma boa ação. Então, o evangelho de Deus não é para você ser uma pessoa boazinha, uma pessoa que tem boas intenções. Não é só isso. É muito mais do que isso. Não é? Ele não é para acrescentar também algumas qualidades e corrigir defeitos em mim. É muito mais do que isso. Não é, meus irmãos? E nós vemos que alguns ambientes chamados cristãos, essas coisas são tratadas com muita seriedade. Não é? E o evangelho é muito mais do que você ser bonzinho, do que você acrescentar virtudes na sua vida, você fazer caridade. É muito mais do que isso. O evangelho verdadeiro é Cristo vivendo em mim. Essa maravilha aqui que foi apresentada a primeira vez, eu aceitei Jesus, eu levantei minha mão, eu me arrependi dos meus pecados, e agora o que eu faço? Não é o que eu faço, é o que eu vou ser agora. Vou deixar Cristo em mim. Aí Paulo fala, Cristo em mim, a esperança da glória. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Olha só, o apóstolo Paulo falando isso, e as pessoas estão ouvindo ele.
tem ali uma nuvem de testemunha, ouvindo o apóstolo Paulo, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então é um homem que fala isso. Ele tem que ter muita coragem. Ele tem que ter muita certeza. Porque vão ficar olhando ele, vão ficar observando ele. E ele tem que, na sua vida, demonstrar que de fato Cristo vive nele. Através das suas palavras, através das suas atitudes. Tudo nele tem que demonstrar que Cristo nele está. E ele aqui está querendo que o mesmo aconteça com aquela igreja, com aquele povo que estavam correndo risco de perder essa preciosidade que é o Evangelho, não é? E, amados, é uma maravilha a gente ver que essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus. Não é? Nós, quem éramos nós antes de conhecermos a Jesus? Nós éramos uma espécie destruída. Éramos pessoas envolvidas no pecado. Éramos pessoas distantes de Deus, apartadas de Deus, destruídas. E Deus olha para nós. E Deus nos vê do jeito que nós estamos. E Ele olha para nós e não vê o que está no tempo presente. Ele olha para nós e sonha com o que você vai ser lá na frente. Não o que você é hoje. Como aqueles 12 homens covardes, com medo. Jesus estava indo para a cruz. E aonde eles estavam? Estavam escondidos. Pedro acabara de negá-lo. E depois que Jesus foi crucificado, foi ressuscitado, ele foi em busca desses homens. E entregou na mão deles o restante da sua tarefa. Até aqui eu servi ao meu Pai, eu vim, plantei o reino de Deus nessa terra, agora são com vocês. Vocês 12, vão, ide a todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então ele deu essa ordem para quem? Para 12 homens que horas atrás haviam se apartado dele, deixado ele sozinho lá no Getsêmani. Mas Jesus não estava olhando para aqueles homens, como eles estavam naquele momento. Jesus estava vendo eles lá na frente. Quando o Espírito Santo vier, vocês serão minhas testemunhas. Então, depois que o Espírito Santo veio, eles então foram homens corajosos, homens que testemunharam, homens que saíram às ruas, saíram daquele quarto que estavam escondidos e enfrentaram a multidão, enfrentaram aquelas pessoas que mataram Jesus. E eles estavam cheios do Espírito Santo, pregaram o Evangelho. Na primeira pregação do apóstolo Pedro, mais de 3.000 pessoas foram convertidas. Amém, amados? Porque se o Senhor Jesus levasse em consideração o estado atual deles, ou o nosso estado atual, do jeito que nós estávamos, nós não poderíamos estar aqui nessa noite. Não é verdade, amados? Mas ele olhou além das aparências, né? Ele viu o que ele poderia fazer com nossa vida. E nós, ao nos entregar a ele, do jeito que nós estávamos, ele trabalhou. Alguns ainda estão dando muito trabalho para o Senhor. Eu dei muito trabalho para o Senhor e ainda estou dando. Não pensa que eu estou pronta. E nem você está pronto. Cristo está sendo formado em nós. Amém? Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. E o trabalho de Deus, amados, ele é minucioso. Deus não tem pressa. O dia que ele acabar a obra de arte, porque ele é o grande artista, o dia que ele acabar a obra de arte na nossa vida, então ele nos leva. O fato de estarmos aqui quer dizer que ainda não estamos prontos, mas Cristo está sendo formado em nós. Amém? Louvado seja Deus, não é? Esse é o nosso Deus, esse é o propósito de Deus. Não é? Nós olhamos para nós,
eu estou muito mal, eu sou muito ruim, eu sou egoísta, eu sou idólatra. Somos. Mas Deus não está se importando com isso. O que Ele está se importando é que quando Ele começar a obra em nossa vida, então Ele vai fazer uma obra de arte na nossa vida. A pedra bruta, né? Aquela pedra bruta, Ele vai trabalhar naquela pedra bruta, como tem trabalhado na nossa vida, né? Nós éramos, graças a Deus, não somos mais aquela pedra bruta, mas Ele ainda está trabalhando, a arte está sendo feita na nossa vida. Cada segundo da nossa vida, amados, Ele está junto, usando o Espírito Santo está lapidando as nossas vidas. Cada segundo, tudo que nos acontece, seja coisas boas, sejam coisas ruins, creia que é a obra de Deus na sua vida. Tudo que Ele está fazendo na nossa vida, Ele visa um propósito. Cristo ser formado em nós. Não é? Seja o que for que esteja acontecendo conosco, é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Amém? Eu creio também, em nome de Jesus. Ele quer dia a dia construir Cristo em nós. E isso deve afetar a nossa vida, deve afetar o nosso padrão de vida, o nosso pensamento, as nossas escolhas, as nossas decisões. Nós não podemos, meus queridos, ser cristãos só aqui dentro. Não é? Lá fora é trabalho, é luta, é correria, é obrigações, são compromissos, mas é o cristão que está lá fora com compromisso, com problemas, com situações, na crise, e aí você não está sozinho, Cristo está em você. E Ele vai aproveitar cada situação para ir formando a imagem de Cristo em nós. Não é isso que eu quero na minha vida, amados. É como o diácono Rogério falou, né? Sobre a questão da gratidão que darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. O que eu tenho mais de precioso, amados, é a minha vida. O que você tem mais de precioso para dar para Deus? Será que Deus precisa de alguma coisa que nós temos? Precisa? Não. O que mais Ele quer, que somos nós, é a minha vida. Agora não me pertence, pertence a Ele. E isso que eu tenho de mais precioso, eu entrego a Ele, a minha vida. Amém, queridos? Então, a formação de Cristo, que estava sendo feita naquele povo de Gálatas, estava em risco. Estava em risco. Por isso é muito importante, amados, que nós entendamos esse versículo. Deus não está satisfeito com nada menos em nossa vida do que Cristo ser formado em vós. Aí agora eu quero dar provas a você dessa verdade, não é? Mateus capítulo 13, versículo 17. Amém. Desculpa, é 3, tá bom? 3. Diz assim, Mateus, capítulo 3. Eu vou ler a partir do 13 até o 17, diz assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado,
em quem me comprazo. Essa palavra comprazo é o mesmo que dizer em quem tenho prazer. Não é? Então, o próprio Pai, o próprio Deus, no momento que Jesus saiu das águas, veio o Espírito Santo na forma de uma pomba e veio uma voz. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E a mesma coisa fala, Marcos capítulo 9, versículo 7. Em seguida, eu leio, em seguida surgiu uma nuvem que os envolveu e dela soou uma voz que declarou, este é meu filho amado, a ele dai ouvidos. Né? Cada um ouviu o que o pai falou e cada um registrou o que lembrou. Então ele colocou, este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. Lucas, capítulo 3, versículo 22, diz assim, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba, e do céu surgiu uma voz, tu és o meu filho amado, e em ti me agrado. Amém, queridos? Seria maravilhoso se Deus nos visse e falasse isso para nós, não seria maravilhoso? Tu és minha filha amada, tu és meu filho amado. Então, o Espírito Santo registrou em 3 evangelhos essa passagem maravilhosa do agrado que Jesus estava causando ao seu Pai. Então, o Pai não resistiu e veio e bradou, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Não é? Então, essa foi a declaração de satisfação que o Pai tinha com o seu filho. Meus irmãos, porque Deus diz isso para o seu filho? Porque ele se batizou? Só porque ele se batizou? Só porque ele desceu as águas do batismo? Deus, na verdade, amados, tem no seu coração um desejo de não só ele ter um agrado do seu filho, mas de todos os seus filhos. Jesus é o filho primogênito, ele é o primeiro. Primogênito quer dizer primeiro, é o primeiro filho de Deus e único. Ele é único, unigênito e é primogênito. Ele foi o filho único de Deus e Deus deu esse único filho para a nossa salvação. Para que esse único filho fosse reproduzir outros filhos para Deus. Esse único filho de Deus foi enviado a esse mundo. E através do ministério de Jesus, houvesse outros filhos, porque ele é o primogênito. E nós somos a geração que veio, né? Outros e outros, milhares e milhares de filhos para Deus. Jesus conquistou para Deus milhares e milhares de filhos. Agora, a mesma satisfação, queridos, que Deus declarou para Jesus, é a mesma satisfação que Ele quer declarar para os outros filhos. Porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Então, Ele quer declarar, esse é o meu filho amado, essa é minha filha amada. Ele quer ver cada filho prazer, Ele quer se comprazer conosco também, não somente com Jesus. E eu vou provar isso também aqui. Louvado seja Deus. Amém? Nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado destruiu essa imagem e semelhança de Deus. Então, antes de Jesus, Ele não poderia falar isso. Essa é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele não poderia, porque nós estávamos deformados, nós estávamos destruídos. O pecado destruiu a imagem e semelhança que nós tínhamos de Deus. Mas ao aceitar Jesus, ao aceitá-lo, e o seu sangue veio nos lavar, nos perdoar, nos remir. Então a imagem perdida de Deus que nós tínhamos foi restaurada. Amém, igreja? A imagem que eu tinha, agora Ele olha para mim. Ele não vê mais o pecado.
Ele não vê mais a destruição. Ele vê uma filha amada, ele vê um filho amado. Louvado seja Deus. Então, amados, Deus está dizendo aqui, este é aquele que me traz satisfação, que me traz alegria. E isso também foi escrito lá em Mateus 17, versículo 5, que eu vou ler. Enquanto ele estava falando, isso aqui foi lá na Transfiguração, é melhor ler, né? 17, vamos lá. Pode desligar, por favor. Amém. 17. Jesus aqui foi elogiado pelo Pai na hora do seu batismo. 3 vezes foi registrado a satisfação de Deus a respeito de Jesus no dia do seu batismo. Aqui foi a 4ª vez. Diz aqui, no versículo 3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro, porque Jesus foi com seus 3 discípulos ao monte, quando houve ali a transfiguração. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Aí, ó, um outro registro de Deus declarando o seu prazer no seu Filho Jesus, aqui na transfiguração. Glória a Deus, isso não está à toa, isso aqui não está à toa. Não é por acaso que aqui está, não é? E aqui vemos, essa passagem já está no final do ministério de Jesus. Aquela passagem que nós lemos do batismo foi no início. Aqui já está quase já no final do ministério de Jesus, e a opinião, a satisfação de Deus a respeito de Jesus não mudou, continuou a mesma. E ele repete, dizendo, ouvi ele, ouça ele, porque ele tem me agradado. Então, a ele ouvi. Toda vez que a gente vem à igreja, amados, nós estamos obedecendo essa ordem de Deus. A ele ouvir. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Jesus. Amém? Então, nós estamos obedecendo ao Pai. E com certeza o Pai está vendo você, a sua dedicação, o seu amor, não é? A sua fome de Deus. E Ele está se agradando disso. Ele está, quem sabe, falando a seu respeito. Eu tenho prazer nessa minha filha. Eu tenho prazer nesse meu filho. Não é? Louvado seja Deus. E meu filho amado, em quem tenho prazer a ele ouvir. E isso acontece novamente. Cristo é formado em nós. Convém que ele cresça e que eu diminua. Nós devemos crescer, irmãos. Não é crescer só em estatura, em fama, não é? O seu nome crescer. Quando fala que nós devemos crescer, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Cristo precisa crescer em nós. Nós precisamos conhecê-lo mais profundamente, não é? E nós devemos crescer na compreensão de quem é o Senhor. E o apóstolo Pedro nos dá essa compreensão. Vamos abrir lá em 2 Pedro. Vamos crescer na compreensão. Olha só o que Pedro fala a respeito de Jesus. Segunda Pedro, capítulo 1. No versículo
16, diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo as fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele, Jesus, recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Leia o que foi enviada, o que a voz falou? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Olha o testemunho do apóstolo Pedro, né? Testemunho a respeito da palavra de Deus, a respeito de Jesus, né? Então, amados, pela quinta vez é mencionado na palavra de Deus o que Deus fala a respeito de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. Irmãos, por que tanta repetição? Por que tanta insistência? É para que nós possamos entender. Não é em vão essa repetição, né? O que satisfaz a Deus não é outra coisa senão ver a imagem de Jesus sendo formada em nós. Se Ele tem prazer em Jesus, e Jesus gera tanta alegria no Pai, quando nós temos essa imagem e semelhança de Jesus em nossos corações, o que você acha que Ele vai falar sobre nós? A mesma coisa que falava a Jesus. O que Ele falava a Jesus? Este, meu filho amado, era o que Deus falava a respeito de Jesus. Vimos 5 vezes aqui. E se eu tenho o próprio Jesus dentro de mim, e Ele está sendo manifesto na minha vida, Ele também vai falar isso a meu respeito. Ele vai falar a meu respeito: essa é a minha filha amada, em quem eu tenho tido prazer. Este é o meu filho amado. Você. Cada um de nós somos representantes na terra de Jesus. Nós manifestamos a presença de Jesus aonde nós fomos. E quanto mais nós fizermos isso, mais Deus vai ficar alegre, mais Ele vai se agradar de nós. E é isso que eu quero, com todo empenho, falar com vocês, que vocês saiam daqui nessa noite com essa certeza e com esse compromisso no seu coração. Cristo está sendo formado em mim. Venha o que vier, Cristo está sendo formado em mim. Então você vai sair daqui com um brilho no olhar, um semblante radiante, porque você está manifestando a presença de Jesus. E Deus está lá nos céus, declarando a seu respeito: esta é a minha filha amada, este é meu filho amado. Amém? Glória a Deus. E aí, amados, o que Ele falou para os discípulos a respeito de Jesus, a Ele ouvir, Ele também vai falar para nós. Esta é minha filha amada, a ela ouvir. Este é meu filho amado, a ele ouvir. Você vai ser porta-voz de Deus aqui na terra. Amém? Não é qualquer um que pode ser porta-voz de Deus, não. Ele vai dizer a ele ouvir, a ela ouvir, aquela pessoa que de fato vive a presença de Jesus na sua vida. E é isso que eu quero para a minha vida, amados. Eu quero isso para a minha vida. Você também quer? Aleluia, louvado seja Deus. Todos nós conhecemos o Senhor. Não há ninguém aqui vai dizer: eu não conheço. Todo mundo vai dizer: eu conheço. Não é? Conheço por quê? Porque Ele me salvou, porque Ele me curou, porque eu estudei, porque está na Bíblia. Mas o verdadeiro conhecimento, amados, vem de uma intimidade com Ele. Ele mesmo se revelando a nós.
Amém? E é isso que ele quer. Ele quer crescer. Ele não quer ser uma criança na manjedoura. Ele não quer ser aquele bebê que no Natal é reverenciado. Ele quer ser o seu amigo, o seu companheiro. Ele quer ser tudo em nós e também através de nós. Amém, queridos? Então, eu quero orar agora. Eu recebi um bilhete. Não tem nome, mas uma pessoa deseja se reconciliar com o Senhor. Onde você está? Você que mandou esse bilhete. Vamos orar. Aonde está? Não está? Você que levantou? Amém. Glória a Deus. Amém. Pode vir. Em nome de Jesus. Amém. Oh, Jesus. Enquanto isso, eu gostaria que os músicos cantassem essa música. Não sei se é mais de mim, mais de mim, mais de mim. Ainda é tão rápido assim, né? E menos de mim. Qual é o seu nome, irmão? Silvio. Silvio. E a esposa? Silvia. Tá. Maria Auxiliadora já é membro da igreja. E o Silvio está se reconciliando com o Senhor. É um casal. Alguém mais gostaria de acompanhar esse casal para receber oração? Amém, Jesus. É como eu falei, né? Cristo está sendo formado em você. Ele quer crescer para que você continue e dar muito fruto. Porque há mais pessoas no mundo perdidas do que salvas. Amém? E Deus ainda tem muitos filhos para serem conquistados para Ele. E Ele vai usar a sua vida, vai usar a minha, vai usar a vida de cada um aqui para resgatar esses filhos que ainda não conhecem o Pai. Então estenda sua mão em direção ao irmão Silvio. Põe a mão no seu coração. Oh, Pai, no nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Sabemos que há uma festa no céu, Pai, quando um pecador se arrepende, Senhor. Pai, nós oramos, Senhor, estendemos as nossas mãos, Senhor, para esse casal, para esse homem, para o Silvio, Senhor, que nessa noite tomou essa decisão, a decisão mais importante da vida dele. Ó Pai, isso há de mudar o seu destino. Ó Pai, em nome de Jesus, nós o abençoamos como igreja do Senhor Jesus. Nós o abençoamos, pedindo, Senhor, que Tu venha guardá-lo, Pai. Venha livrá-lo de todas as armadilhas do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, protege ele, Pai. Oh Deus, que ele, Senhor, a partir de hoje, oh Pai, seja uma decisão, oh Pai, eterna, Senhor. Que nunca mais ele volte atrás a essa decisão, Pai. Vem cá. Você também quer aceitar Jesus? Diga com a sua voz. Com certeza. Aceitar Jesus é tudo. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, é noite de salvação, Senhor. Oh, Pai, sempre há uma oportunidade, Senhor. E teus filhos não estão rejeitando essa oportunidade. Guarda-os, Pai, de todo mal, de toda cilada, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, agora repete comigo essa oração. Repete vocês também. Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Transforma a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, Pai. Em nome de Jesus, eu aceito como o Senhor e como meu Salvador, para sempre. Amém. Glória, aleluia.
Amém. Agora coloca a mão no seu coração também, queridos. Aleluia, Senhor. Sabemos, ó Deus, que Tu estás em nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. E Tu estás sendo formado em nós. Ó Pai, que nada impeça, Senhor, que nada venha inibir esse crescimento na nossa vida, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, vem guardar a Tua igreja, guardar o Teu povo, Senhor. Continua a obra de restauração na nossa vida, Jesus. Manifesta a Tua presença aonde nós formos, ó Pai. Aonde nós formos, nós possamos ter a oportunidade, Pai, de expressar o Teu amor, Senhor. No nome de Jesus, guarda-nos, livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus, aleluia. Nós temos um casal de membros da nossa igreja que estão se mudando para São Paulo. Ele vai ao encontro da família lá e vai morar lá em São Paulo. É membro da nossa igreja há 3 anos, não é isso? E ele pediu oração. E também é bom que você saiba, né, que se você não vai ver mais ele, é por esse motivo. Qual a cidade? A minha idade é 70. Qual a cidade? Indaiatuba. Indaiatuba. Amém. Perto de Campinas. Então vamos orar por ele, amados. Aleluia. Louvado seja Teu nome. Obrigado, Deus, pela presença deste casal aqui na Tua casa. Durante esse período, onde ele cresceu, onde ele frutificou, Pai. A Tua esposa também, Senhor, muito obrigada, Pai. Agora, Senhor, lá nessa nova residência, Senhor, eles possam, Pai, ser bem recebidos, ó Deus, nessa cidade. Possam encontrar uma boa igreja, Senhor. Ó Pai, possam continuar dando frutos naquele lugar. Nós os abençoamos, Pai. Cobre-os com a Tua graça, a Tua proteção. Livra-os, Pai. E abençoa. Que eles continuem a ser bênção na vida de outras pessoas, aonde eles foram. E nós os abençoamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Estiveram no gabinete, conversaram, né? Tá tudo bem. Deus abençoe. Amém. Abençoa também cada um de nós, conduzindo-nos para os nossos lares, abençoando nosso retorno. Guarda cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, nós os abençoamos. Dá-nos um restante de semana na Tua presença e que Tua obra continue dentro de nós. Para a glória e honra do nome de Jesus oramos. Amém, igreja? Boa noite. Deus os abençoe.